Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? É, Vamos começar agora com o nosso voice-over, a nossa outra parte da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, né? Mas antes, como é de costume, como eu falei, vamos passar aqui um videozinho de uma reflexão sobre humildade, tá bom? Espero que gostem. Boa aula e bons estudos. Precisamos de mais humildade. As pessoas vivem acreditando que são melhores que as outras. Vivem com base nas redes sociais e não têm nenhuma noção do quanto são insignificantes perante a tudo. Olha só, a parte do universo que o ser humano consegue observar mostra que existem aproximadamente 17 bilhões de planetas similares à Terra. Nós somos apenas um grão de areia em meio ao nosso infinito universo, não é verdade? Então, pra que ser arrogante com os outros? Se quando a gente morre, a gente só leva uma parede de roupa e nem é a gente que escolhe. Baixe a bola. Beleza, gente. Agora voltando, né? Lembre que na primeira parte da aula nós falamos especificamente sobre o desenvolvimento humano, não é isso? Agora vamos focar mais na parte da aprendizagem humana, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente deve entender que o desenvolvimento humano e a aprendizagem humana, elas têm uma relação, tá? Agora, essa relação entre esses dois conceitos vai depender do olhar da pessoa, vai depender do conhecimento construído por cada pessoa. E essa concepção sobre a relação entre o desenvolvimento humano e a aprendizagem humana, ela muda com o passar do tempo, né? Ela muda com novas descobertas científicas. E nesse meio tempo, gente, surgiram várias teorias da aprendizagem a fim de explicar a maneira que o homem gera conhecimento, certo? Entre as teorias, nós temos as principais: o inatismo, o ambientalismo, o interacionismo, o construtivismo, o socio-interacionismo e a teoria das inteligências múltiplas. Dentre essas teorias que eu citei aí, eu costumo dizer que o inatismo, o ambientalismo e o interacionismo são as teorias base. Então, primeiramente, eu vou pincelar aqui sobre essas três e em seguida eu explano melhor, eu explico melhor sobre elas e sobre as outras, tá? Vamos lá. Então, pessoal, antes a teoria, a concepção que era mais valorizada, né, nessa relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, era a concepção inatista, que eles falavam que a aprendizagem não influenciava no desenvolvimento, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, essa concepção inatista era inspirada nas teorias de Charles Darwin, né, e explica o desenvolvimento humano como resultado único de informações biológicas, ou seja, que o desenvolvimento humano estava ligado apenas à parte genética, essa carga genética que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos antepassados, tá bom? E com o passar do tempo, né, a concepção que ficou sendo mais valorizada foi justamente uma concepção oposta, que era a teoria ambientalista, né? Eles acreditavam que é fruto de uma ciência positivista e entendem que o desenvolvimento acontece por causa do ambiente, como tem aqui no slide, né? O desenvolvimento seria fruto da aprendizagem e esta aconteceria por condicionamento, ou seja, por controle do ambiente. Em resumo, né? Basicamente dizia que o homem é fruto do meio, que ele vai se desenvolver de acordo com as suas experiências vividas. Já nos dias de hoje, a teoria que é mais valorizada é justamente a concepção interacionista, que nada mais é do que a interação entre essas duas correntes que eu falei anteriormente, né? A concepção inatista e a concepção ambientalista, tá? Como eu coloquei aqui, o desenvolvimento humano é resultado de uma interação de fatores biológicos e ambientais, espaços sociais e culturais, aquilo que eu falei na nossa primeira parte da aula, né? Então, capazes de construir características próprias de acordo com as relações que se estabelece com o meio físico, social e cultural. E para esclarecer melhor, vamos ver agora um pouquinho mais sobre cada concepção, tá? Então, pessoal, aqui no inatismo, né, ele considera que as condições do indivíduo para aprender são pré-determinadas. O aluno já traz uma herança geneticamente determinada que lhe dá possibilidades e impossibilidades. Ou seja, você nasceu uma abóbora
e vai permanecer abóbora pro resto da vida. Você não vai poder ser morango. Entendeu, gente? Então, isso limita o fracasso escolar. Então, se o aluno está fracassando na escola, isso está querendo dizer que ele vai ser fracassado para o resto da vida, porque a sua genética não lhe permite melhorar. Deu para entender? Então, essa teoria a gente sabe que não é bem aceita no meio pedagógico que a gente vive, não é verdade? Então, gente, essa é uma concepção muito determinista. Essa é a palavra, determinista, tá? Ela determina aí que a única maneira de o homem se desenvolver, do homem aprender, é através de códigos genéticos, através de sua hereditariedade e só. Então percebam aí que é uma visão ultrapassada nesse sentido, principalmente da teoria. Na prática, beleza, a gente pode ter alguns casos que fazem até um pouco de sentido, mas não determinar apenas pela parte genética. Então, olha só, você já deve ter ouvido falar, ou alguém aí já deve ter falado, é, eu tenho um aluno que não aprende de jeito nenhum. Já tentei de tudo, mas eu já ensinei o irmão dele, o primo dele, a irmã dele e todos não aprendem da mesma forma. Esse discurso seria um discurso inatista, um discurso determinista, limitando a capacidade de aprender, desenvolver do indivíduo apenas pela genética. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Hoje em dia, essa visão não é mais bem aceita porque a gente sabe que existe também fatores do meio que influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento. E agora, pessoal, falando sobre o ambientalismo, que é justamente o oposto, né, do que eu falei anteriormente, que também é conhecido como empirismo, também conhecido como comportamentalismo e também conhecido como behaviorismo. Muita gente me pergunta de onde vem essa palavra behaviorismo, né? Em inglês, a palavra comportamento se traduz em behavior, e behaviorismo deriva daí, né? E o pai dessa teoria é um cara chamado Skinner. Vocês, se não ouviram falar ainda, vão ouvir falar muito no decorrer do curso, né? Provavelmente. Eu sou suspeito a falar de Skinner porque é um cara que eu gosto muito das teorias dele, das obras dele. E ele dizia uma frase que eu já citei aqui nessa aula, que o homem é fruto do meio. Sendo que o behaviorismo, o ambientalismo, tem um problema. Essa teoria é muito radical. Ela exclui totalmente a subjetividade do ser humano. Vejam que aí, pequenininho, tem a foto de um homem sendo manipulado, né? Sendo um fantoche. Fantoche de quem? Fantoche do meio ambiente, do meio que ele está inserido, tá? E também é uma visão determinista. Ele determina que o homem só vai aprender, que o homem só vai se desenvolver se o meio que ele está inserido lhe proporcionar isso. Tem até um certo sentido, mas não é totalmente assim. É muito radical. Quer um exemplo? Eu vou te dar um aqui agora. Esse carinha que está aí na tela balançando, o nome dele é Srinivasa Ramanujan, certo? Ele é um indiano, viveu na Índia numa pobreza extrema, passou fome, obviamente não tinha eletricidade na casa dele, nenhum dos seus pais tinha escolaridade e muito menos ele, tá? Mas sendo que esse cara arrumou um pedaço de papel, arrumou um carvão e começou a fazer cálculos matemáticos incríveis e conseguiu enviar uma carta para um professor de Cambridge, uma das universidades mais famosas da época e da atualidade, né? Esse cara, esse professor que recebeu essa carta, de início achou que era trote, porque não tinha cabimento, não tinha capacidade de um indiano, sem escolaridade nenhuma, fazer cálculos desse tipo. Quando descobriu que era verdade, ele chamou esse rapaz, Ramanujan, para Cambridge, né? E ele conseguiu fazer cálculos, conseguiu superar o professor, e até hoje tem teorias, tem teoremas que são usados na matemática de maneira geral. Então veja só, tá certo que esse cara aí é um gênio, né? Um cara fora da curva, mas quebra totalmente as teorias radicais de Skinner, que não só o meio influencia no desenvolvimento e da aprendizagem. Esse cara é a prova viva, que ele vivia lá num ambiente onde nada era favorável para ele aprender qualquer coisa, e ele foi um gênio matemático, não é verdade? Aí você pensa, professor, também o inatismo e o ambientalismo ou é 8 ou é 80. Um só leva em consideração o aspecto interno e o outro só o aspecto externo. Aí chegou o interacionismo. O interacionismo não concorda com o inatismo porque eles desprezam, né, todo o papel do ambiente. E também não concordam com os ambientalistas porque eles desprezam e ignoram fatores maturacionais. O interacionismo, como o nome já diz, faz essa interação
Eles levam em conta tanto os aspectos inatos quanto as influências do ambiente no desenvolvimento e, consequentemente, na aprendizagem. Veja aí na foto que tem dois caras apertando as mãos, né? E um com um quebra-cabeça de um lado, outro com um quebra-cabeça do outro, e no fim das contas eles acabam se encaixando. Então, num melhor resumo, o interacionismo ele olha sim para a parte genética, para a parte hereditária e biológica, mas eles entendem que esse desenvolvimento, que essa aprendizagem se dá justamente com a interação dessa parte com as experiências de vida, com o meio que o indivíduo está inserido. Agora, no interacionismo construtivista, nessa teoria do construtivismo, a gente considera o conhecimento construído graças à interação sujeito e meio externo, né, que seria o físico e social. O conhecimento não é externo ao indivíduo, nem é interno, mas uma interação entre eles. Então é com essa ligação dos fatores internos com os fatores externos que a gente consegue construir um conhecimento, construir uma aprendizagem. Por isso o nome interacionismo construtivista. E uma outra vertente do interacionismo é o socio-interacionismo histórico-cultural. Ele enfatiza o papel da cultura na formação da consciência humana e da atividade do sujeito. É um processo social de apreensão de conhecimentos. Mas, professor, é muito parecido com o interacionismo que falou anteriormente. Então, gente, vamos lá para a maior diferença. A diferença do socio-interacionismo principal aí é que dá muita importância ao outro, dá muita importância às relações sociais, né? Nesse processo de aprendizagem, como também dá importância à nossa cultura. Então, a cultura influencia totalmente na aprendizagem, de acordo com o nosso repertório cultural que está nos cercando. Inclusive, a consciência humana ela é formada culturalmente, de acordo com essa vertente, né? Se não ficou claro, deixa eu aqui pensar num exemplo. Ah, já sei. Vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: o brasileiro é um povo, em sua grande maioria, corrupto, um povo desonesto. Em contrapartida, o povo japonês é um povo honesto, de honra, né? Então, quer dizer, a cultura de cada país moldou essa consciência humana em cada povo. Deu para entender? Outro exemplo, o brasileiro é um povo que tem fama de ser caloroso, receptivo, animado, alegre. Já o francês não. É um povo que tem fama de ser mais frio, sorri menos. Então, essa consciência de cada povo foi formada através da cultura dos seus antepassados. E por aí foi levando para frente. Bem, gente, vamos tratar aqui, por fim, a teoria das inteligências múltiplas, tá bom? E vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um vídeo de uma outra aula minha que trata detalhadamente sobre essa teoria da aprendizagem, tá bom? Ela vai nos custar um tempo um pouco maior, porque eu falo de várias inteligências que estão dentro dessa teoria. Eu tenho certeza que vocês irão gostar, até porque é muito importante para a área de vocês, para o curso de vocês, né? Tá até um pouco mais detalhada essa teoria e citei até o nome do autor, alguma contribuição dele. Caso vocês também tenham interesse na nossa videoconferência, eu posso também estar citando os outros autores das outras teorias também, tá bom? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, chamado de Howard Gardner, ele tinha uma teoria que a gente usa até hoje para tudo, que é a teoria das inteligências múltiplas. Beleza, gente? Hoje em dia, vendo por esse lado, pode até parecer um pouco óbvio, mas, gente, na época, ele desmistificou tudo que era dito se tratando de inteligência. Beleza? Tudo mesmo. Então, vamos lá para ler aqui, ó. Foi um psicólogo norte-americano, né? Um dos maiores nomes da psicologia humana, destacando-se nos estudos da inteligência. Para Gardner, a inteligência é um potencial de cada um e não pode ser qualificada. Beleza? Vamos para aqui. Em 85, Gardner lançou essa teoria. De acordo com ela, a inteligência humana seria uma capacidade inata, geral e única, permitindo ao sujeito um desempenho maior ou menor em diferentes áreas de atuação. Gente, aí você me pergunta, mas espera aí, Igor, não entendi muito bem, não ficou tão claro. Pessoal, é porque é o seguinte, antigamente as pessoas acreditavam que a inteligência era uma capacidade única, certo? A exemplo do gestaltismo que eu falei lá em cima. Ou você nascia inteligente, ou você nascia muito inteligente, ou você era limitado, certo? Aí Gardner chegou e disse, espera aí, não é assim não. Sabe como é que é? Ele falava que você ser bom em algo não determina
que você vai ser bom em tudo, ou vice-versa. Entenderam? Aí, se alguém falasse, mas professor, ainda está um pouco confuso. Tá não, gente, quer ver? Vou dar aqui um exemplo. Sabe Albert Einstein? A gente sabe que Einstein, gente, ele foi um dos maiores ou o maior físico, matemático da humanidade, né? Que até hoje a gente se baseia nas teorias dele. Então, dizem que Einstein ele foi reprovado em português. Dizem que ele não era um bom aluno. Dizem que as teorias dele, as mais famosas, ele não desenvolveu na academia nem na faculdade. Foi tudo em casa. Então, quer dizer, a inteligência do raciocínio lógico da matemática de Einstein era muito aguçada. Já em outras áreas, era comprometida. Beleza? Então, isso que Gardner queria dizer, que a inteligência pode variar de indivíduo para indivíduo. Certo? E outra coisa, ele falava o seguinte, que a inteligência muda de gente para gente e muda também de sociedade para sociedade e de tempo para tempo. Outro exemplo, antigamente, na era pré-histórica, né, os homens caçavam, os homens coletavam frutos, né, os homens ficavam de olho na presa. Gardner chamava essa inteligência aí de inteligência naturalista. Naquela época era muito importante. Já na época atual não é tão importante, não é tão usada. Então ela muda também de época para época. Beleza, gente? E outra coisa, ele falava o seguinte, que essa inteligência não era totalmente inata, não era totalmente do meio. Era a junção da condição humana, você já nascia com essa predisposição, e mais o esforço que você tinha do meio ambiente. Outro exemplo, Neymar. Neymar todo mundo conhece, né? Neymar, ele já nasceu com uma inteligência específica, tá certo? Mas Neymar só é Neymar devido também ao esforço que ele fez, ao esforço que o pai dele fez. Então, junto à condição humana, a predisposição que ele tinha a ser um gênio do futebol, mais o esforço que ele teve, né? E formou o Neymar que é hoje. Deu para entender? Ficou claro, não foi? Então, gente, vamos para cá. Para Gardner, as competências intelectuais são independentes umas das outras, tendo sua origem e limites genéticos próprios. Nesse sentido, os sujeitos possuem diferentes graus de cada inteligência. Aquilo que a gente falou lá em cima, não foi? Vamos para cá. Gardner identificou 7 tipos de inteligências, certo? E são elas. Essa parte aqui, pessoal, é a parte, digamos assim, mais chatinha do assunto, né? Eu até botei aqui algumas fotos para ilustrar exemplos de cada uma das inteligências que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Esse aqui, como a gente está vendo, é Albert Einstein, né? A inteligência lógico-matemática que eu usei naquele exemplo de cima. É a habilidade para desenvolver equações, resolver cálculos e resolver problemas abstratos. Sua manifestação é uma das que as pessoas consideram como inteligência tradicional. Então, ele fala isso, pessoal, porque antigamente, se você era um gênio da matemática, você era considerado um inteligente, um sábio, né? E se você era um gênio do futebol ou de algum outro esporte, você não era considerado inteligente. Você era, no máximo, um craque, né? Então, gente, especialmente na escola, né? Ela é típica de quem manda bem em contas, em lógica e em estratégia. Beleza. A segunda inteligência é a linguística. Esse cara aqui, ó, é o William Shakespeare, certo? Eu vou ler aqui, ó. Algumas pessoas têm muita facilidade para lidar com palavras. Isso é verdade, né? Elas possuem um tipo de inteligência que permite analisar informações e desenvolver produtos de linguagem escrita e oral, como discursos e livros, sempre encontrando o melhor jeito de comunicar grandes ideias. É bastante requisitada e apreciada na escola, já que a maioria das provas e exercícios é por escrito. Então, gente, ó, olha só. Olha como não há aqui um exemplo de equidade. A inteligência linguística, ela é muito requisitada na escola. E uma criança com dislexia, ela não tem esse tipo aqui de inteligência, ó. A leitura, a escrita, a parte da fonética é afetada, aí é meio que covardia, né? Competir com outros alunos que têm, assim, uma inteligência linguística, digamos, normal, típica, com esse tipo de criança. Não é verdade? Mas vamos para baixo. Terceiro tipo de inteligência, a inteligência musical. Esse cara aqui, ó, é Mozart. Mozart parece que ele compôs sua primeira sinfonia com 5 anos de idade. Então, quer dizer, né? É basicamente um dom ou uma inteligência musical aqui muito aguçada. Vamos lá, o nome já entrega. É aquela que permite a uma pessoa produzir, recordar e estabelecer sentido em diferentes padrões de som. A sensibilidade musical se manifesta ao ouvir
cantar, compor e tocar instrumentos. Gente, um exemplo bem claro. Para quem é de Pacifica vai conhecer logo. Sabe aqueles caras? Eles são carpinteiros. Acho que é Pelé e o outro irmão dele é Poca. Eles tocam instrumentos de corda, de pele, muito bem. Eles são realmente gênios da música aqui. Mas eles não sabem ler e não sabem notas musicais. Aí como é que se explica um negócio desse? Já nasceram com essa predisposição musical. Eles têm essa inteligência musical. Porque você tocar um violão sem saber de nota é impossível, mas eles conseguem. Então aqui em Pacifica tem um exemplo claro disso aí, ó. A inteligência naturalística. Esse cara aqui é Charles Darwin, que foi aquele cara que fez a teoria da evolução, tá certo? Típica daqueles que têm uma forte ligação com a natureza e uma habilidade incomum para identificar e distinguir animais, plantas, formações climáticas e outros elementos do mundo natural. Na escola, quem tem essa inteligência bombando se dá bem em biologia e geografia. Aquele exemplo que eu falei dos homens da pré-história, que tinha habilidade para caçar, habilidade para colher frutos, né? Saber se vai chover, saber se o animal é uma presa fácil e por aí vai. Tá certo? Olha quem está aqui, ó, Neymar. A inteligência corporal sinestésica é a capacidade de usar o próprio corpo e seus movimentos para solucionar problemas ou criar produtos. É a mais requisitada, por exemplo, nos craques de futebol, nos ginastas, nos bailarinos, desculpa, e nos artistas em geral. Beleza? Neymarzinho aqui, ó. Vamos para frente. Inteligência espacial. Esse aqui é Santos Dumont. Tem gente que não sabe se orientar um mapa, não consegue estimar medidas e não é capaz de montar um bom look. Por outro lado, os mestres dessa inteligência têm uma habilidade extra para reconhecer o espaço e pensar em termos de cores, formas e medidas, manipulando tanto as grandes quanto pequenas imagens. Entenderam? É a espacial. Esse texto aqui que eu botei para vocês, eu achei legal porque ele é bem suave, né? Bem informal, que facilita bem a parte de entender. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é Mahatma Gandhi, certo? E ele é um exemplo claro de inteligência interpessoal. Vamos ler aqui, ó. Sabe aquele seu amigo que é o melhor ombro na hora que você precisa chorar, que entende fácil tudo que você está sentindo, sabe te consolar e sabe propor soluções para os seus problemas? É o psicólogo da roda de conversa, né? Ele é bem desenvolvido nesse tipo de inteligência, que reconhece e trabalha os desejos e humores dos outros, certo? Ela é útil na hora de estudar em grupo, por exemplo, ou gerenciar uma equipe. Então, gente, quem tem inteligência interpessoal são aquelas pessoas que têm bastante empatia, que se colocam no lugar do outro. Eu acho que os psicólogos, grande parte, os que realmente gostam de ser psicólogo, têm essa inteligência aqui ó, bem aguçada, interpessoal, beleza? Agora, aqui de baixo, a inteligência intrapessoal é diferente, tá certo? Vou ler aqui. É o universo interpessoal. O indivíduo usa a inteligência para se autoconhecer. São as pessoas com grande grau de autonomia, capazes de reconhecer suas próprias intenções, motivações e opiniões. Essa autoanálise pode colocá-las em boa posição para refletir sobre a condição humana, seja por meio de textos filosóficos, seja por meio de grandes romances. Então, gente, em resumo, a intrapessoal, diferente da interpessoal, que é se colocar no lugar do outro, é basicamente se autoconhecer. É você lidar bem com seus próprios sentimentos e ser resiliente nesse ponto. Entendeu? Esse cara aqui ó, é Nietzsche. Nietzsche tem uma teoria do super-homem, que o homem realmente atinge o nirvana, que é a perfeição, quando ele consegue controlar os seus próprios instintos. Então, Nietzsche, segundo ele mesmo, ele se conhecia bastante, né? Então, era uma pessoa que tinha inteligência intrapessoal. Então, por exemplo, aqui, para ficar mais claro, se você tem um casamento e a sua esposa, seu esposo é descontrolada, por tudo ela tem crise de choro e ela chora bastante, joga as coisas em você, briga, quer acabar com o casamento, depois volta, certo? Se ela não tem nenhum problema psicológico nem psiquiátrico, é porque ela não tem nenhuma inteligência intrapessoal, tá certo? Ela é totalmente descontrolada e não tem conhecimento de si própria. Gente, beleza? Deu para entender tudo aqui direitinho. Pessoal, espero que tenha gostado dessas aulas aqui. Fiquem aí à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, não hesitem em perguntar, tá certo? E até nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até mais.